Olá, meus queridos pupilos. Se vocês estão assistindo esse vídeo é porque a gente está na etapa do desenvolvimento dos objetivos do nosso projeto integrador. É uma etapa muito importante porque o objetivo ele é a parte que traz a ideia central do teu projeto, né? Por isso ele deve ser escrito de uma forma clara, objetiva, sucinta, a qual o leitor, a pessoa que vai estar lendo o teu projeto, consiga entender quais as metas que tu pretende alcançar, né? Quais as metas a serem atingidas com o desenvolvimento aí desse projeto, tá? Lembrando que a gente sempre tem os objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos, né? Então, ele deve conter o objetivo geral, ele deve conter a hipótese, ele deve conter o problema que será investigado no trabalho, né? Assim como a delimitação do tema. Então, o objetivo geral, ele deve ter, então, essa proposição, tá? Os objetivos específicos, a gente pode dizer, a grosso modo, que eles são uma ramificação do objetivo geral. Ou seja, ele vai delimitar a nossa ideia, aquilo que a gente pretende enquanto projeto, em forma de tópicos e delimitando as etapas que a gente vai buscar para alcançar aquele objetivo geral maior, né, que nós estamos aí então buscando. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, né, de objetivo geral, vou fazer a leitura. Verificar se existe relação entre o aumento do acesso à internet com a diminuição do uso da televisão na região sudeste do Brasil. Né? Nesse caso, a finalidade do trabalho seria verificar se existe relação entre o aumento do acesso à internet com a diminuição do uso da TV, né, da televisão. A delimitação seria na região do Sudeste, tá? E o objetivo específico, como eu trouxe para vocês, o objetivo específico ele vai ser a ramificação daquele grande objetivo que a gente tem, que é o objetivo geral, tá? Então, os objetivos específicos, eles se relacionam diretamente com esse objetivo geral, né? Isso porque eles vão detalhar os processos necessários para que a gente consiga, então, realizar aquela nossa meta maior que está lá nos objetivos gerais, no objetivo geral. Então, desta forma, os objetivos específicos servem como um guia do conteúdo, né? Que será abordado no nosso trabalho, tá? Os objetivos específicos, eles devem apresentar de forma mais detalhada as ideias do projeto, tá? No caso de vocês, o projeto integrador. Eu vou trazer um exemplo. Eu anotei aqui comigo as intencionalidades de vocês, né? Do projeto integrador. E aí eu vou citar, então, aqui, ó, os meus rabiscos. Então, eu vou citar algumas ideias de objetivos específicos, tá? Para vocês perceberem o como fazer isso. Vou pegar, então, no primeiro momento, o projeto do Valdecir e da Karina, né? Onde eles trazem como temática como unir casas populares e sustentabilidade. Então, olhem, a gente tem aí essa temática. Nós temos como um problema de pesquisa como ter um custo baixo, né, para a construção de casas populares e sustentáveis. Então, percebam que a gente tem que estar abordando aí questões estruturais, né, questões do uso de materiais recicláveis. Então, os nossos objetivos específicos, eles vão ter que trazer esse contexto, né, e sabendo que o nosso objetivo maior, o nosso objetivo geral, é entender, né, entender a possibilidade, né, de fazer casas populares e sustentáveis, com baixo custo, tá? Então, a gente, para chegar aí, vai ter que falar nos objetivos gerais sobre esses materiais, né, sobre os locais que serão feitos as casas, construídas as casas. Vamos ter que falar um pouco também na questão sustentável, né? Enfim, no projeto do Ariel, da Helenice e do Leon, a gente tem como temática o reaproveitamento de resíduos advindos da produção de queijo. E eles trazem a questão do soro, né? O problema de pesquisa deles seria quais soluções podem ser dadas em relação ao descarte irregular, em relação aos resíduos derivados da produção de laticínios. Então, a gente sabe que ao produzir os laticínios, em especial o queijo, né, parte desse material ele não é aproveitado. Então,
o projeto deles visa entender e buscar um aproveitamento disso, até para que isso seja aproveitado na comunidade. Então, esses objetivos específicos, eles são importantes. Tem que constar também esses elementos nos objetivos específicos, né? As possíveis soluções em relação ao descarte irregular. Então, eles vão ter que ter tópicos ali de possíveis soluções, né? A questão desses resíduos, do descarte seguro, a questão desse material ir para a sociedade, todos esses itens, para a gente chegar nesse objetivo maior, eles vão ter que ser delimitados aí no projeto integrador, tá? Trazer o da Luzia também, né, Luzia? Que traz como temática como melhorar a saúde física e mental dos moradores de Camboriú através da arborização urbana. O que é bem bacana, porque a gente está situado num campus bem arborizado, né? E que tem também um agente sobre nós, né? Enquanto profissionais, enquanto alunos, aquele espaço. Quando a Luzia me trouxe essa proposta, eu logo lembrei de Vygotsky, que traz essa questão do meio agindo sobre o sujeito. E o quanto é importante, Milton Santos também traz, na sua leitura da totalidade ao lugar, questões sobre o espaço, né, geográfico e o sujeito. E penso que esse projeto da Luzia é um projeto muito importante, né? Vai contribuir muito aí para o nosso... Bom, dando continuidade à nossa gravação, tive um problema de interrupção. Eu estava falando do projeto da Luzia, então, né? E que quando ela trouxe essa proposta, logo me remeteu a Vygotsky, quando ele aborda a questão do quanto o meio exerce um fator essencial no desenvolvimento do sujeito, né? O quanto esse sujeito tem essa relação com o seu meio. Milton Santos também traz muito essa questão geográfica agindo sobre o sujeito, e aí é importante a gente pensar que também é importante para os nossos aspectos físicos, emocionais, estar num espaço arborizado, né? Então ela traz como problemática o como fazer isso em Camboriú, em um espaço em que nós não temos locais urbanos muito arborizados, né? E aí ela vai entrar em diálogo com a questão da prefeitura, né? A questão da possibilidade de estar arborizando, como funciona, como não funciona. Existe um setor da prefeitura relacionado a isso, e dentro desse contexto ela vai ter que também trazer como objetivo, até para quem ela estiver entrevistando, porque percebam, o objetivo geral e os específicos, eles também são importantes para nos direcionar na nossa pesquisa, né? Para a gente, num dado momento, quando a gente se sentir perdido no que a gente está escrevendo, voltar nos objetivos e de novo voltar ao foco. Ok, eu quero responder estas e essas questões. Eu estou buscando estas e estas respostas. Então, os objetivos, percebam que eles são importantes também para alinhar o nosso projeto. E agora eu vou trazer a temática da Lidiane, né, Lid? Que traz a transformação de material reciclável, né, em arte. Como os moradores de Camboriú poderiam transformar o material reciclável em arte ao invés de lixo, e isto obtendo renda, né? Então, a Lidiane vai entrar nessa questão não só da transformação do material, né, reciclável, mas também fazendo disso a oportunidade de uma renda, né? Também é um trabalho bem significativo. Esse seria o objetivo do trabalho, e aí nós poderíamos trazer como objetivos específicos, por exemplo, quantas pessoas teriam interesse de, enfim, estar trabalhando com reciclagem, arte e fazer disso uma renda, né? E, claro, a elaboração desses objetivos, a gente vai utilizar alguns verbos. Eu já vou trazer para vocês algumas ideias de verbos que vocês podem estar trabalhando, né? Tanto no objetivo geral como nos específicos. Mas é importante a gente enxergar
esse problema de pesquisa, esse tema, essa temática dentro dessa proposta do objetivo geral e dos objetivos específicos, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de objetivo específico, dando continuidade àquele exemplo anterior que eu dei para vocês lá no início do objetivo geral. Então, analisar o aumento ao acesso à internet no último ano. Percebam, usei o verbo analisar, né? Analisar o número de televisores nos lares da região sudeste brasileira, né? Se fosse a temática da Karina, a gente poderia colocar assim, ó, como exemplo, analisar as casas construídas com material reciclado em seu alto custo, porque ela está trazendo essa relação do valor, né? Porque dentro da pesquisa que ela está fazendo, ela já descobriu que existem materiais que acabam sendo mais caros, né? Quando se trata de construir com sustentabilidade. Mas ela vai trazer algumas hipóteses, etc. Verificar o uso da televisão nos lares da região sudeste, um dos objetivos específicos. Comparar o padrão de aumento do acesso à internet com a diminuição do uso de televisores. Então, aqui seriam, nesse exemplo, objetivos específicos que vão ramificar, né, vão detalhar o objetivo geral, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Fiz questão de trazer os exemplos de vocês para vocês se sentirem aí dentro dessa proposta do projeto. Lembrando que vocês são muito importantes, né, no desenvolvimento do projeto integrador e que nós estamos juntos nessa, desenvolvendo esse trabalho, tá bom? Então, assistam esse vídeo que na nossa próxima aula, sexta-feira, nós vamos discutir sobre essas temáticas e sobre possibilidades de objetivos geral, né, objetivos gerais, porque serão todos os grupos presentes, e possibilidades de objetivos específicos. Faremos isso de uma forma coletiva, ok, queridos? Um beijo no coração de todos. Olá, meus queridos pupilos! Se vocês estão assistindo esse vídeo é porque a gente está na etapa do desenvolvimento dos objetivos do nosso projeto integrador. É uma etapa muito importante, porque o objetivo, ele é a parte que traz a ideia central do teu projeto, né? Por isso, ele deve ser escrito de uma forma clara, objetiva, sucinta, a qual o leitor, a pessoa que vai estar lendo o teu projeto, consiga entender quais as metas que tu pretende alcançar, né? Quais as metas a serem atingidas com o desenvolvimento aí desse projeto, tá? Lembrando que a gente sempre tem os objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos, né? Então, ele deve conter, o objetivo geral, ele deve conter a hipótese, ele deve conter o problema que será investigado no trabalho, né? Assim como a delimitação do tema. Então, o objetivo geral, ele deve ter, então, essa proposição, tá? Os objetivos específicos, a gente pode dizer, a grosso modo, que eles são uma ramificação do objetivo geral. Ou seja, ele vai delimitar a nossa ideia, aquilo que a gente pretende enquanto projeto, em forma de tópicos, e delimitando as etapas que a gente vai buscar para alcançar aquele objetivo geral maior, né, que nós estamos aí, então, buscando. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, né, de objetivo geral, vou fazer a leitura. Verificar se existe relação entre o aumento do acesso à internet com a diminuição do uso da televisão na região sudeste do Brasil, né? Nesse caso, a finalidade do trabalho seria verificar se existe relação entre o aumento do acesso à internet com a diminuição do uso da TV, né, da televisão. A delimitação seria na região do sudeste, tá? E o objetivo específico, como eu trouxe para vocês, o objetivo específico, ele vai ser a ramificação daquele grande objetivo que a gente tem, que é o objetivo geral, tá? Então, os objetivos específicos, eles se relacionam diretamente com esse objetivo geral, né? Isso porque eles vão detalhar os processos necessários para que a gente consiga, então, realizar aquela nossa meta maior que está lá nos objetivos gerais, no objetivo geral. Então, desta forma, os objetivos específicos servem como um guia do conteúdo, né, que será abordado no nosso trabalho.
tá? Os objetivos específicos, eles devem apresentar de forma mais detalhada as ideias do projeto, tá? No caso de vocês, o projeto integrador. Eu vou trazer um exemplo. Eu anotei aqui comigo as intencionalidades de vocês, né? Do projeto integrador. E aí eu vou citar, então, aqui, ó, os meus rabiscos. Então, eu vou citar algumas ideias de objetivos específicos, tá? Para vocês perceberem o como fazer isso. Vou pegar, então, no primeiro momento, o projeto do Valdecir e da Karina, né? Onde eles trazem como temática como unir casas populares e sustentabilidade. Então, olhem, a gente tem aí essa temática. Nós temos como um problema de pesquisa como ter um custo baixo, né, para a construção de casas populares e sustentáveis. Então, percebam que a gente tem que estar abordando aí questões estruturais, né, questões do uso de materiais recicláveis. Então, os nossos objetivos específicos, eles vão ter que trazer esse contexto, né? E sabendo que o nosso objetivo maior, o nosso objetivo geral, é entender, né, entender a possibilidade, né, de fazer casas populares e sustentáveis, com baixo custo, tá? Então, a gente, para chegar aí, vai ter que falar nos objetivos gerais sobre esses materiais, né? Sobre os locais que serão feitos as casas, construídas as casas. Vamos ter que falar um pouco também na questão sustentável, né? Enfim. No projeto do Ariel, da Helenice e do Leon, a gente tem como temática o reaproveitamento de resíduos advindos da produção de queijo. E eles trazem a questão do soro, né? O problema de pesquisa deles seria quais soluções podem ser dadas em relação ao descarte irregular, em relação aos resíduos derivados da produção de laticínios. Então, a gente sabe que ao produzir os laticínios, em especial o queijo, né, parte desse material ele não é aproveitado. Então, o projeto deles visa entender e buscar um aproveitamento disso, até para que isso seja aproveitado na comunidade. Então, esses objetivos específicos, eles são importantes. Tem que constar também esses elementos nos objetivos específicos, né? As possíveis soluções em relação ao descarte irregular. Então, eles vão ter que ter tópicos ali de possíveis soluções, né? A questão desses resíduos, do descarte seguro, a questão desse material ir para a sociedade, todos esses itens, para a gente chegar nesse objetivo maior, eles vão ter que ser delimitados aí no projeto integrador, tá? Trazer o da Luzia também, né, Luzia? Que traz como temática como melhorar a saúde física e mental dos moradores de Camboriú através da arborização urbana. O que é bem bacana, porque a gente está situado num campus bem arborizado, né? E que tem também um agente sobre nós, né? Enquanto profissionais, enquanto alunos, aquele espaço. Quando a Luzia me trouxe essa proposta, eu logo lembrei de Vygotsky, que traz essa questão do meio agindo sobre o sujeito. E o quanto é importante, Milton Santos também traz, na sua leitura da totalidade ao lugar, questões sobre o espaço, né, geográfico e o sujeito. E penso que esse projeto da Luzia um projeto muito importante, né? Vai contribuir muito aí. Bom, dando continuidade à nossa gravação, tive um problema de interrupção. Eu estava falando do projeto da Luzia, então, né? E que quando ela trouxe essa proposta, logo me remeteu a Vygotsky, quando ele aborda a questão do quanto o meio exerce um fator essencial no desenvolvimento do sujeito, né? O quanto esse sujeito tem essa relação com o seu meio. Milton Santos também traz muito essa questão geográfica agindo sobre o sujeito, e aí é importante a gente pensar que também é importante para os nossos aspectos físicos, emocionais, estar num espaço arborizado, né? Então ela traz como problemática o como fazer isso em Camboriú, em um espaço em que nós não temos locais urbanos
muito arborizados, né? E aí ela vai entrar em diálogo com a questão da prefeitura, né? A questão da possibilidade de estar arborizando, como funciona, como não funciona. Existe um setor da prefeitura relacionado a isso, e dentro desse contexto, ela vai ter que também trazer como objetivo, até para quem ela estiver entrevistando, porque percebam, o objetivo geral e os específicos, eles também são importantes para nos direcionar na nossa pesquisa, né? Para a gente, num dado momento, quando a gente se sentir perdido no que a gente está escrevendo, voltar nos objetivos e de novo voltar ao foco. Ah, ok, eu quero responder estas e essas questões. Eu estou buscando estas e estas respostas. Então, os objetivos, percebam que eles são importantes também para alinhar o nosso projeto. E agora eu vou trazer a temática da Lidiane, né, Lid? Que traz a transformação de material reciclável, né, em arte. Como os moradores de Camboriú poderiam transformar o material reciclável em arte ao invés de lixo, e isto obtendo renda, né? Então, a Lidiane vai entrar nessa questão não só da transformação do material, né, reciclável, mas também fazendo disso a oportunidade de uma renda, né? Também é um trabalho bem significativo. Esse seria o objetivo do trabalho, e aí nós poderíamos trazer como objetivos específicos, por exemplo, quantas pessoas teriam interesse de, enfim, estar trabalhando com reciclagem, arte e fazer disso uma renda, né? E, claro, a elaboração desses objetivos, a gente vai utilizar alguns verbos. Eu já vou trazer para vocês algumas ideias de verbos que vocês podem estar trabalhando, né? Tanto no objetivo geral como nos específicos. Mas é importante a gente enxergar esse problema de pesquisa, esse tema, essa temática, dentro dessa proposta do objetivo geral e dos objetivos específicos, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Eu trouxe aqui alguns exemplos, né, de objetivo específico, dando continuidade àquele exemplo anterior que eu dei para vocês lá no início do objetivo geral. Então, analisar o aumento ao acesso à internet no último ano. Percebam, usei o verbo analisar, né? Analisar o número de televisores nos lares da região sudeste brasileira, né? Se fosse a temática da Karina, a gente poderia colocar assim, ó, como exemplo, analisar as casas construídas com material reciclado em seu alto custo, porque ela está trazendo essa relação do valor, né? Porque dentro da pesquisa que ela está fazendo, ela já descobriu que existem materiais que acabam sendo mais caros, né? Quando se trata de construir com sustentabilidade. Mas ela vai trazer algumas hipóteses, etc. Verificar o uso da televisão nos lares da região sudeste, um dos objetivos específicos. Comparar o padrão de aumento do acesso à internet com a diminuição do uso de televisores. Então, aqui seriam, nesse exemplo, objetivos específicos que vão ramificar, né, vão detalhar o objetivo geral, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Fiz questão de trazer os exemplos de vocês, para vocês se sentirem aí dentro dessa proposta do projeto. Lembrando que vocês são muito importantes, né, no desenvolvimento do projeto integrador, e que nós estamos juntos nessa, desenvolvendo esse trabalho, tá bom? Então, assistam esse vídeo, que na nossa próxima aula, sexta-feira, nós vamos discutir sobre essas temáticas e sobre possibilidades de objetivos geral, né, objetivos gerais, porque serão todos os grupos presentes, e possibilidades de objetivos específicos. Faremos isso de uma forma coletiva, ok, queridos? Um beijo no coração de todos.